Vamos lá então, bom dia pessoal, uma alegria estar aqui com vocês, compartilhar um pouco de conhecimento, né? Meu nome é Dilênio, sou arquiteto de software aqui na LUB e estamos aí para ajudar, para compartilhar e colaborar em todos os projetos, né, em que a gente participar. O assunto que eu vou trazer hoje é um tanto controverso, né? Algumas pessoas não gostam, outras odeiam, e a grande maioria até nem faz uso, né? Mas que pode ser uma boa escolha, né? Quando a gente estiver implementando uma API. Vamos tratar aí de ratios e alguns níveis de maturidade, né, quando a gente está falando de APIs. Bom, para a gente entender um pouco mais o que seria ratios e como utilizar, vamos dar uma olhada em algo que a gente já conhece, né, e que já faz parte do nosso dia a dia. Tá? Vou trazer um exemplo bem prático, né? Uma loja virtual, tá? Qualquer coincidência aqui, eu trouxe aí de um parceiro, né, da LUB, essa loja aí que a maioria já conhece. Imagina que a gente tem aqui os nossos produtos, tá? E para cada produto a gente tem um link onde a gente leva, né, para uma página mais detalhada. Então, por exemplo, se eu entrar aqui nesse tablet, né, eu tenho mais informações, né, tenho links para compra, enfim. E se a gente observar aqui na nossa barra de endereço, bom, imagine que a gente não tivesse, né, aquele link quando a gente clica no produto, né? Voltando aqui, quando eu, por exemplo, hoje eu clico no link, né, no produto e eu sou direcionado para a página do produto. Mas se eu não tivesse isso, né, se eu não tivesse esse link, né, esse hiperlink, né, eu precisaria do quê? De uma documentação, né, um índice, onde eu precisaria então fazer uma busca, olha, eu quero produto tal, então essa página com o produto, né? E assim da mesma forma, né, no carrinho de compras e tudo mais, né? Então hoje a gente tem essa funcionalidade, essa facilidade, né, de linkar os documentos, né, no nosso front-end, digamos assim, a navegar ali pelo site, pelas páginas, né, pelos produtos, enfim. E com isso a gente facilita, né, a nossa vida. Então imagina que a partir de agora a gente tendo, né, essa facilidade e a gente pudesse implementar essa mesma facilidade na nossa API. Tá? Como é que a gente poderia fazer isso, né? Então, antes de tudo, né, vamos dar uma revisada no que é uma API REST, né? Então, vamos lá, vamos ver né, alguns conceitos, né, que a gente tem de REST. O que seria REST, né? Primeiro é Representational State of Transfer, né? Ou seja, transferência de estado representacional. Não quer dizer muita coisa, né? Mas, enfim, são regras, né, estabelecidas, né, que vão fazer com que os recursos sejam disponibilizados dentro de padrões, né? Ok? Quando surgiu, né?
A API REST surgiu lá no ano 2000, né? Foi criada ali por Roy Fielding, né, em uma dissertação de doutorado. E a partir dali, né, veio ganhando popularidade, né, e começou -se a implementar de forma mais massiva. Uma das características principais é ela ter simplicidade, né? Então, isso fez com que ela ganhasse mais notoriedade e fosse sendo utilizada em mais larga escala. Um outro padrão, né, da arquitetura REST é que ela é stateless, ou seja, né, normalmente a gente faz aquela troca de tokens, né, token para lá, token para cá. Por quê? Porque a nossa API ela não sabe quem é que está fazendo aquela requisição, então ela precisa, né, que cada vez que você busque um recurso, você diga, olha, eu sou fulano, né, e eu quero tal recurso, né? Ela não vai guardar ali um estado, né, dizendo, olha, aquele fulano, né, sempre que ele chamar, sempre que ele pedir um recurso, eu vou enviar os dados que ele solicitar. Não, ele não guarda esse estado, correto? E a outra praticidade, né, do REST é ser cacheável, correto? Muito bem. Partindo, né, dessas premissas básicas, né, de uma API REST, vamos partir para os níveis de maturidade. Os níveis de maturidade do Leonard Richardson, né, e a partir daí foi dado o nome, né, de Richardson Maturity Model, né, por Martin Fowler, foi o precursor aí, né, dessas ideias, onde vem trazendo alguns níveis, né. O nível básico ali, o primeiro nível, né, seria, digamos assim, o mais básico, né, da implementação de uma API REST, onde simplesmente existe apenas um recurso, né, e a partir desse recurso são enviados ali os dados solicitados. Esse seria o nível mais básico, né, e a partir daqui a gente começa a ver os próximos níveis, né. O próximo nível seria o nível 1, que seria a utilização de recursos. Então, como no primeiro nível a gente só tinha um recurso, agora a gente começa a ter mais recursos, tá? Então, se a gente observar aqui, a gente vai ter, por exemplo, produtos, né, onde cada endpoint desses, né, ele vai traduzir o seu próprio recurso, né, através dos verbos e tal. Assim, a gente acaba tendo uma API um pouco mais desenvolvida, um pouco mais aprimorada. E o próximo nível seria a utilização dos verbos HTTP, né, de forma correta. Então, a gente teria, por exemplo, o verbo get, a gente busca informação, post, inserir, put, alterar, delete, remover, etc. É claro que existem outros, né? Esses são os mais comuns e mais utilizados, né? A gente tem verbo patch, options, head, etc. Mas são os mais utilizados. E nesse nível, talvez é onde 99% das APIs param por aqui, né? Fazem uso, né, realmente dos verbos e tudo mais, e esse é o nível, digamos assim, onde, né, a maioria para, né? Mais de 99% das APIs existentes hoje, elas ficam por aqui, né? Mas a gente tem mais um nível, né? E vamos dar uma olhada. Esse nível é o Ratios. O que significa Ratios, né?
Hypermedia as the engine of application state. Ou seja, hipermídia como motor, né, do estado da aplicação. Não traduziu muito, mas vamos dar uma olhada um pouco mais a fundo no que isso significa. Bom, como eu já mencionei, né, RATIOS é um acrônimo, né, uma sigla ali que vem de hipermídia como motor do estado da aplicação, né, e na verdade nada mais é do que um componente, né, que faz parte ali da arquitetura REST, né, com o objetivo, né, de auxiliar ali os clientes, né, a consumirem a API. Como assim, né? Bom, vamos dar uma olhada em alguns códigos práticos, a gente vai dar uma olhada em alguns arquivos JSON, para a gente ter uma ideia do que isso significa e... Guilherme, Oi. Desculpa interromper, tá travando, começou a travar um pouquinho, se quiser pausar a câmera para às vezes tentar melhorar. Ok. Tá bom? Valeu. Beleza. Vamos lá. Então, vamos ver alguns exemplos, né, de utilização de RATIOS. Bom, aqui a gente tem uma conta, né, onde a gente tem as informações, né, número da conta, o saldo, né, a gente tem aqui, por exemplo, $100, e aqui de sugestões do que nós poderíamos fazer, né, com essa conta. Então, nós poderíamos fazer um depósito, então aqui já vem trazendo o link, né, para aqui uma transferência ou até mesmo, né, fechar essa conta. Ok? Bom, isso aqui já é aplicação de RATIOS, tá? Agora vamos ver um negócio interessante utilizando essa mesma ideia, esse mesmo código, porém de forma um pouco diferente. Veja bem, a gente tem a mesma conta, porém agora o nosso saldo está zerado, né? E as sugestões de links aqui, elas diminuíram, né? A gente só tem depósito e fechamento da conta. Nós não temos mais aqui saque e nem transferência, né? Ou seja, a regra de negócio, né, que se eu não tiver saldo, eu não apresentar essas opções aqui para o cliente, né? Porque, obviamente, ele não vai conseguir fazer um saque nem uma transferência, né? Elas não estão disponíveis aqui. Isso vai facilitar grandemente ali o trabalho, né, da pessoa que está desenvolvendo o front, né? E não precisa lidar com a regra de negócio, que é dizer o seguinte: olha, se o saldo for zero, então deixa o botão de saque e de transferência desabilitados, né? Ou não mostre os botões, entende? Então, a gente já teria essa regra de negócio vinda lá da nossa API. Beleza? Muito bem. Vamos dar uma olhada em outro exemplo. Aqui já um pouco diferente, né? E a gente tem o link, né? Os links aqui relacionados a ele próprio. Então, eu tenho o próprio link do recurso que eu estou acessando, né? E eu tenho um outro link sugerindo, né, a remoção desse cliente, tá? É uma outra ideia de aplicação de RATIOS, tá? E a gente vai ver depois na sequência como a gente pode ter essas especificações.
E um terceiro exemplo, um pouco mais avançado, digamos assim, aonde a gente tem, né, underline links, onde a gente tem o self apontando para o próprio recurso, né, que a gente está utilizando. E aqui a gente tem algo interessante, que é um embedded, onde dentro do embedded eu tenho a família, né? E aqui, por exemplo, coloquei aqui, por exemplo, o retorno seria a minha esposa, por exemplo, como participante da família. Ok? E aqui os próprios recursos, né, desse hiperlink. Então, com isso, a gente acaba enriquecendo a nossa API, trazendo mais funcionalidades para ela, né, fazendo com que as regras de negócio, em sua grande maioria, fiquem dentro da API e fazendo com que a experiência de quem está consumindo a API seja uma experiência muito mais proveitosa, muito mais prática, né, de utilização. Muito bem. Existem algumas especificações, né, para a hipermídia. Eu listei aqui algumas delas, tá? Depois vocês podem conferir, eu posso passar, né, deixar aí na descrição para vocês os links para vocês conferirem. Não existe um padrão definido, né, para a utilização de ratios, né? Existem alguns padrões, né? Como a gente pode ver aqui, existem, né, pelo menos aqui a gente tem 7, né? Mas existem até mais. E nada impede de que você mesmo crie um padrão, né? E isso é plenamente aceitável, tá? Para a utilização de ratios. Mas, de forma geral, alguns padrões que estão aqui são muito úteis, né? E podem nos auxiliar bastante aí na utilização do ratios. Bom, vou listar algumas desvantagens e depois algumas vantagens, né, na utilização do ratios. Talvez ali uma das maiores desvantagens seria o tempo, né, de codificação aí na construção de uma API. Porque realmente, né, vai demandar um pouco mais de tempo, né, um pouco mais de esforço, né, tenda essas especificações e que possa ser, né, de forma a se entregar uma API com um nível, né, de maturidade maior. A complexidade, obviamente, do código vai aumentar um pouco, né, então talvez isso poderia colocar aí como uma desvantagem. E provavelmente, né, uma quantidade maior de recurso disponível na hora de fazer o envio dessas requisições, no caso, para os clientes. Obviamente que hoje você enviar aí umas 10 linhas a mais de texto não vai fazer tão grande diferença, né, do ponto de vista de recursos, mas, obviamente, né, que a gente tem, né, essa quantidade um pouco maior de dados trafegando, né, na nossa rede. E ao consumir, né, uma API REST, né, que segue esse padrão, né, obviamente o cliente vai descobrir ali, né, as URLs conforme ele vai navegando entre os seus recursos, né, acessando aí de forma circular, já que a API consegue ser autoexplicativa, né, e vai guiando o cliente através das suas requisições. Ou seja, conforme ele vai encontrando os recursos, ele vai navegando, assim como a gente navega, obviamente, num site, numa loja virtual, num site de notícias, enfim, essa mesma lógica, né, vai acontecer ali na nossa API, utilizando o ratios.
Obviamente, né, o cliente não vai precisar implementar ali nenhuma lógica customizada, nenhuma regra de negócio, né, no front, né, para descobrir quais são as ações possíveis, né, baseadas no atual recurso que ele está acessando. Ou seja, isso vai trazer uma facilidade muito grande, né, de utilização por parte do cliente da API. A capacidade, né, de navegar também pelos dados, né, se torna muito mais fácil, né, principalmente para os desenvolvedores, né, a partir do momento que eles estão construindo, né, conseguem construir de forma mais fácil, né, um mapa mental, né, da API e das suas estruturas de dados. Um outro item que poderia ser uma grande vantagem também seria o controle de versões, né? Ajudar bastante aí nesse controle, embora isso hoje não seja uma dificuldade, mas imagine que por algum motivo, né, você precise mudar um recurso, né, mudar ali um endpoint, o endereço do endpoint e aquilo está hard-coded lá no teu front-end. Né? Isso iria trazer, né, um prejuízo muito grande, né, uma alteração de código lá no front. Imagine que vários clientes consumindo essa API. E se fizer uso da hipermídia, né, do Ratios, isso acaba se tornando muito mais simples, né, simplesmente alteração ali na API e está tudo resolvido. Quando o cliente chamar lá, já chamou com um novo recurso. Muito bem. Exemplos, né, de APIs que utilizam Ratios. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês uma API bastante conhecida, né, API do GitHub, que faz uso de Ratios, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos pegar aqui Gists. Olha só. Aqui a gente já consegue ver que os recursos, né, já tem endereços, né, já tem hiperlinks, né, para cada um dos recursos que são disponibilizados. Então, embora o GitHub não faça uso daquelas especificações, né, de padronização de ratios, eles têm o seu próprio, né, o seu próprio padrão, mas que auxiliam bastante aí, né, quem faz uso, né, dessa API, né, quem consome essa API, então vai ter ali uma experiência realmente muito enriquecedora, ok? Esse é um dos principais, uma das principais APIs que fazem uso de Ratios, que pode, né, nos auxiliar aí na Então, vamos dar uma revisada rápida aqui naquilo que a gente viu, né, dos níveis da API. A gente tem o primeiro nível, né, seria a lama aí, né, a base, depois a utilização de recursos, né, a utilização dos verbos, HTTP, e por fim, né, a utilização de ratios, né, fazendo com que a nossa API alcance aí a sua excelência, ok? Também é chamada por alguns a glória do REST, né? Seria o auge, né, o ápice de uma API utilizando os padrões REST, ok? Vou deixar aqui alguns dados, né, de bibliografia, né, de alguns sites onde a gente pode encontrar materiais e surgem algumas perguntas, né, quando devo utilizar,
por que utilizar, né? Em que momentos. E, assim, conforme a necessidade, né? Conforme o nível de que você quer entregar a sua API, conforme o tempo que você tem disponível, os recursos que você tem disponível. Então, tudo depende, né? Tudo depende de como isso pode ser utilizado. Muito bem. Pessoal, muito obrigado. Se tiver alguma dúvida que eu puder esclarecer, fiquem à vontade.